George SCR perguntou: gostaria de saber a opinião de vocês sobre todo esse lado religioso do Titanic sempre associado negativamente. E também como vocês enxergam a quantidade de desinformação na mídia. Bom, acho que isso eu posso responder, porque além de pesquisador que Quem mais sabe das escreveu pessoas e dos boatos é o Bruno, gente. O e livro também dele tá aqui. essa informação na mídia, eu também sou jornalista, então posso falar sobre isso. Sobre o lado religioso, eu falei também no meu livro, que eu faço do Titanic. Eu tenho um capítulo sobre um religioso e falaram que ele foi o último herói do Titanic, que ele converteu alguém nas águas do Atlântico Norte, era o John Harper. E, na verdade, né, quem que testemunhou isso? Eu procurei todos os sobreviventes, eu não achei esse convertido. Então, assim, é tudo uma história para tornar o Titanic uma experiência transcendental maior do que ela já é, né? Tornar uma tragédia com tons que a tragédia não possui. E o principal, né? Vamos falar do principal ponto que liga a religião ao Titanic, que é aquela frase: em Deus ao fundo do Titanic. Alguém falou isso, diz a lenda. E aí, o que acontece? Deus foi lá, porque uma pessoa falou isso e matou 1.495 pessoas, além dessa pessoa que Só falou por isso. vingança, Então, né? Um Deus super vingativo. assim, que horror, né? Então, uma pessoa fala uma coisa e outras mais de 1.000 pessoas pagam o fato. Na verdade, de onde que surgiu essa frase, nem Deus afunda o Titanic? É o seguinte, essa frase realmente foi dita, tá? Ela não é um mito. Ela existe no livro A Night to Remember, que no Brasil foi publicado em 2012 como Uma Noite Fatídica. Uma Noite Fatídica. Esse relato existe de uma senhora chamada Senhora Caldwell. Ela era da segunda classe e ela perguntou para um bagageiro, aquele funcionário do porto de Southampton, que estava ajudando ela com as bagagens, se o navio era seguro mesmo. E a resposta dele foi: nem Deus afunda o Titanic. Então, assim, quem fala que foi o capitão que disse isso, quem fala que foi o tripulante, essa pessoa que falou isso nem estava a bordo do Titanic. Ela só falou para uma passageira que estava embarcando e queria saber da segurança do navio. Então, eles pegaram uma fala de um pesquisador sério que realmente pesquisou, que entrevistou essas pessoas, no caso, né, a senhora Calder, que ainda estava viva, né, na década de 50, quando o livro A Night to Remember foi publicado, e transformou isso numa coisa sensacionalista para poder o quê? Vender mais revistas, vender mais jornais, trazer mais cliques para o seu vídeo do YouTube. Então, assim, tem que tomar cuidado. Quando você ouve uma coisa que parece muito sensacionalista, procure a fonte, porque nem sempre é exatamente como as coisas estão sendo faladas nesses vídeos sensacionalistas. Geralmente não é. Qualquer tragédia. O Bruno, alguém perguntou a nossa formação. O Bruno é jornalista, eu sou cineasta e o Vitor, Publicitário. publicitário. E sobre a quantidade de desinformação na mídia. A mídia geralmente Como a coisa se espalha. Eles querem vender exemplares, principalmente os tabloides britânicos, os sites, né, de sensacionalistas, eles querem os cliques para ganhar mais dinheiro. Então eles vão colocar a informação, eles vão dobrar a informação do jeito mais sensacionalista possível, mais radical. Eu aumento, mas não invento. Mas geralmente eles dobram tanta informação que ela se torna mentira. A Exato. principal delas é aquela questão que toda mídia, até algumas bem confiáveis, colocaram, que foi que o Titanic não afundou por causa do iceberg, foi por causa do incêndio que teve lá nos porões do Titanic, que realmente aconteceu, mas que ele nunca enfraqueceu o aço do Titanic a ponto de a colisão com o iceberg ter furado o casco se ele não tivesse enfraquecido. Então, E mesmo se tivesse sido, isso teria aberto um buraco em um compartimento estanque. Não afundaria o navio. Essa teoria... E uma coisa que é interessante de falar da teoria, que ela foi postulada por um membro da comunidade dos entusiastas do Titanic, né, considerado um especialista, um jornalista, que é o Senan Moloney,
que a gente costuma dizer que ele se vendeu nisso, né? Porque Não. não, Ele é verdade. paga. Ele se vendeu, assim, o cara, em nome da fama de criar algo que fomentasse a venda de livros aos quais ele participou, né, ou escreveu de fato, ele acabou se vendendo nesse sentido. Existe um livro que ele publicou sobre uma série de fotografias inéditas do Titanic em 2015, eu acho, 2014, 2015, eu acredito, onde ele pega uma série de fotografias até então inéditas do Titanic que tinham sido descobertas. Em uma fotografia tem uma mancha na lateral do Titanic, que nesse livro ele escreveu, é o reflexo de uma barca que estava do lado do Titanic quando o momento da foto, que essa foto foi tirada. Mas, alguns anos depois, creio que 1 ano ou 2 depois, ele embarcou numa teoria maluca, ele mesmo, de que essa mancha não era o reflexo da barca, e sim uma deformação no casco causada por conta de um incêndio que ocorria na carvoeira, que era naquela região do navio, o que é algo totalmente incoerente. Então, é uma pessoa que inicialmente disse algo que era concreto, que era o verdadeiro, e depois pendeu para um lado totalmente diferente, com o objetivo de criar uma polêmica e conseguir, evidentemente, vender Que mais é outra livros, fórmula enfim. da publicidade, né? Você diz que tudo aquilo que você Exatamente. acreditava é uma mentira, ou que tem solução. Então, e o Você vai Shannon fazer X Moloney, coisa e vai perder sua barriga. Então, você vende o uma Shannon Moloney, promessa na ou verdade, diz... ele tinha uma reputação muito boa. Ele escreveu um livro muito bom, que eu, inclusive, usei como base para o meu livro, que é Os Irlandeses a Bordo do Titanic. Esse livro é muito bom. É uma pesquisa muito séria. Só que depois, quando ele passou a investigar características técnicas do Titanic, ele se perdeu, infelizmente. Esse incêndio, gente, só para deixar claro, ele realmente aconteceu, mas ele não teve nada a ver com o enfraquecimento do casco e ele não influenciou no naufrágio de um jeito ou de outro. Agora, Eu costumo dizer, não era bem um pode falar. incêndio. Quando a galera fala incêndio, imagina aquelas Tudo pegando labaredas fogo, né? Imagina o Joel, mano. Era um abrasamento. O que é um abrasamento? Quando você acaba de fazer o seu churrasco e você vê o carvãozinho incandescente, era isso que acontecia lá no Titanic. O carvãozinho ficava incandescente, quentinho, mas não era de levantar aquelas labaredas assim, um incêndio incontrolável. Não, era um abrasamento. Um monte de carvãozinho lá incandescente, esquentando o casco e as anteparas do Titanic, mas nada além disso. Aí o pessoal falou de Pessoal, religião, então- eu achei engraçado que, assim, 111 anos depois, aconteceu a mesma coisa no mesmo lugar. De repente você tem uma comoção ali de gente tentando resgatar pessoas. Um acidente causado por negligência, não foi por falta de aviso, teve aviso de sobra. E aí cada um acredita no que quiser, mas de fato a história se repetiu e pelos mesmos motivos, né? Então, tem também a coincidência que o Andy Rush, esposa de uma das vítimas do Stockton Rush, que é o CEO da Ocean Gate, ela era trineta, né, de 2 passageiros do Titanic, das vítimas. Isidore Strauss e a sua esposa Ida. Se você assistiu o meu vídeo, eu mostrei lá em Nova York, eles são os fundadores da Macy's, aquela loja de departamento famosíssima em Nova York. Eles ficaram famosos em 1912 porque a Aida, ela teve a chance de embarcar em bote e ela falou assim que ela não queria. Ela falou assim que sem o marido ela não iria. Que nós estamos casados há muito tempo e onde você for, eu vou. E sugeriram, inclusive, isso aí um outro passageiro que chamava Archibald Grace, que relatou nos inquéritos, e ele sugeriu para o Isidore, para ele ser um homem mais idoso, se ele não poderia embarcar no bote. E ele falou assim, também mostrando muita fibra moral, né, muita coragem, muita ética, que ele não iria antes dos outros homens. Então os dois morreram. O corpo do Isidore foi encontrado, mas o da Aida, sua esposa, jamais foi. Então, assim, a história dele já era muito famosa, mas olha a coincidência, depois de um tempo... A trineta desse casal ser a esposa do cara.
né? É o que mais fomenta a mídia, né? Isso aí fomenta as histórias, né? Ah, sim, as teorias conspiratórias. Bom, quem acredita em religião, energia, é o que eu falei, né? Tipo, aquele ponto amaldiçoado tem alguma coisa a ver? O que ele foi Triângulo fazer? das Visitar os Bermudas. sogros? Não sei, né? Nossa, gente.